E agora nós vamos falar sobre as doenças respiratórias. Não chegou o inverno ainda, o inverno chega esse ano dia 20, de junho, nessa semana, mas muitas crianças estão apresentando doenças respiratórias, principalmente os idosos, que são as faixas etárias que a gente precisa ter mais atenção. E para falar um pouquinho mais sobre essas doenças respiratórias, nós estamos recebendo a doutora Rebeca. Tudo bom, doutora? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos, principalmente aos ouvintes da FM Raiz. A doutora é pediatra há quanto tempo, Rebeca? 40 anos. 40 anos. Sempre foi muito querida na cidade. Sempre muita gente... Às vezes é difícil achar consulta da agenda com a doutora Rebeca, né? A gente se esforça, né? Sim. Para dar o melhor. Tá tendo muita procura no seu consultório dessas doenças respiratórias? Então, essa época é difícil, né, gente? Além do que, é uma época em que tem o dia é quente, a noite é fria. E essa mudança é muito ruim, principalmente para as crianças e, como você bem falou, para os idosos, né? Sim. São as faixas etárias que mais sofrem nessa época. Então, tá difícil sim, bastante caso, mas em Capivari as coisas estão indo dentro do esperado. As doenças mais que acabam acometendo nesse período, tem a bronquiolite, tem outras. Fala um pouquinho delas, doutora. Então, o que mais incide nessa época são as doenças virais, respiratórias virais. Como você bem falou, a bronquiolite, que ela é causada por um vírus que é muito comum, ela é abaixo de 2 anos de idade. E ela preocupa bastante, principalmente abaixo de 1 ano de idade. Tá? E temos as gripes, né? As influenzas, influenza A, influenza B, e tem também ainda o Covid que persiste aí. Mas, na verdade, o Covid hoje está com menos expressão, com menos problema do que influenza e a bronquiolite. Doutora, muita gente confunde resfriado, gripe, tosse, nariz entupido, é tudo a mesma coisa ou existem certas diferenças que têm que ser analisadas? Tem que ser analisado sim. A maioria, esses quadros respiratórios começam praticamente quase todos iguais. Como um quadro de resfriadinho. Desculpa. Começa a maioria, coriza, febrinha, uma tosse, e daí a gente vai aguardando a evolução de como vai ser. Mas, assim, no começo, quase que tudo a mesma coisa. Daí a gente vem o quê? Na bronquiolite. Na bronquiolite, a gente vai ter a maior preocupação é que ela evolui para uma sibilância, para um desconforto respiratório. O neném vai ficando cansadinho, a criança vai ficando cansadinha, que é o que preocupa. E essa evolução, ela vai no pico do 4º dia. Então, começa a manifestação como um resfriadinho, isso vai piorando, e no 4º, 5º dia, que é a fase pior. Aí eu vi aquele gato. Né? Fica o chiadinho que nem um gatinho, é isso mesmo. Mas só que só o chiado, se a criança estiver ativa, se alimentando, menos, mas dentro do que é esperado, assim, não tem problema. Agora, ela começa a piorar o desconforto, que é o que mais preocupa, piorar a sibilância, ficar cansada, necessita procurar um pronto-socorro, um pediatra, para dar uma olhada nessa criança. Então, hoje, o que mais preocupa é o desconforto respiratório, que é quando a criança começa a ficar cansadinha, puxar o arzinho, que se olha entre as costelinhas, fica aquela puxando o arzinho para respirar. Qual que é a diferença da bronquiolite para bronquite? Tem alguma coisa a ver entre as doenças? Se sabe que a bronquite, ela pode ser quando a criança tem um primeiro quadro de broncoespasmo, de sibilância, pode até ser uma primeira crise de bronquite, de asma, pode. Mas a gente não tem esse respaldo ainda. Porque a bronquiolite, ela é viral, ela vem, ela vai passar e vai sarar. A bronquite, a asma, ela vai ser repetitiva. A criança pega um resfriadinho, porque isso já é um probleminha dela. Então, ela já vai evoluir para um desconforto, para uma canseira, para o chiadinho. Então não tem a ver com o momento, por exemplo, devido à estação do ano inverno, das pessoas ficarem mais em ambientes fechados? Muito a ver. Muito a também? ver. Isso que nem, não é muito a ver, isso aí ajuda a prevenir. Então é muito importante que uma criança, assim, nessa época, você evitar ambientes fechados. O que a gente faz para tentar evitar que venham esses resfriados, essas gripes, essas bronquiolites? Evitar ambientes fechados.
Não é normal da criança? Shopping. Não é normal da criança também, bebezinho, já desenvolver esse tipo de quadros? Não, normal não. Né? Não é normal, mas ela tem mais facilidade, ela pega muito mais fácil. As doenças virais, elas são muito fácil de transmitir. Então pega. Como que eu pego esses vírus? Pela mão, pela respiração e pela boca. Entendeu? Então é nariz, boca e mão. Principalmente quem chega a visitar uma criança, vai lá, abraça, beija. Isso. Sempre lava a mão. Tentar usar máscara, evitar contato com crianças que tenham, com alguém que está doente, que está resfriadinho, né? Então é isso que a gente tenta fazer. Então, de importância muito para você conseguir evitar isso são evitar os ambientes fechados, evitar contato com pessoas que não estão bem, usar máscara, lavar a mão, higienizar esse nariz várias vezes por dia. Viu? As vacinas. Vacina é de suma importância. É muito importante vacinar as crianças. Para bronquiolite, o que tem hoje? Não tem muita novidade. Assim, qual é o tratamento da bronquiolite? É sintomático, dá suporte. Então a criança começou resfriadinho, vai lá, nariz, inalaçãozinha e tal. Começou a piorar, ficar muito cansada, às vezes necessita até de internação. Mas internar para quê? Para dar suporte para ela. Oxigênio, tudo, e o próprio organismo que vai se defendendo para curar esse quadro, tá? Eu não tenho um remédio, eu vou internar, dar tal remédio, ela vai sarar. Não, é o suporte. Agora, o que eu faço para prevenir? Isso é importante. Evitar as aglomerações. Evitar contato com pessoa doente. Hoje, existe uma vacina que é feita na gestante, por volta de entre 32 a 36 semanas, que vai prevenir a bronquiolite no nenê, na criança, até um tempo só. Passa anticorpo e o nenê fica protegido até uns 6, 7 meses, tá? Agora, existe uma vacina para bronquiolite? Não. Existe hoje um anticorpo monoclonal que é feito... saiu agora, e você pode fazer na criança, só que ela dura, o efeito é assim, 3, 4 meses só de proteção. E custa muito caro. Custa uma média de R$3.800. Caramba. Além do que nem tem quase, tá? Então, apesar... isso é na bronquiolite. Agora, o que a gente tem muito hoje, gente? As gripes, influenza A, influenza A e B, que está pior do que a bronquiolite até. Que ela faz... O que eu tenho para prevenir? Mesma coisa. Evitar ambientes fechados, tudo. Vacina. A vacina de gripal, essa vacina de gripe faz, gente. Isso é muito importante, ajuda muito. E tem alguns casos que a gente tem também um antiviral que dá para usar só quando é na influenza A, influenza A e B, que chama Tamiflu. E o que ele faz? Ele impede a replicação do vírus, que o vírus aumente a sua replicação. Então, quando que é feito isso? Isso é feito em algumas crianças, que nem criança que tem risco. Então, eu tenho lá, ela já tem risco, ela tem asma, ou ela tem na família algum probleminha de saúde ou um idoso. Então, mas isso é prescrito pelo médico. E está tendo evoluções desse quadro na casa bastante, umas evoluções mais ruins. Então, nesse caso, tem indicação de fazer esse antiviral que chama Tamiflu. E na questão dos idosos, é a mesma recomendação, porque assim, às vezes quando você tá gripado em casa, você pega um desses remedinhos, né, sem citar nome, que até tem gripe no nome do remédio, e às vezes você melhora. Em alguns casos é melhor ir antes no médico para verificar do que tomar esses medicamentos que são permitidos, teoricamente, que não precisa de receita? Depende. O mal-estar vem. Toma lá um remédio para dor, para febre e tal. Líquido, eu não falei muito, mas é muito importante oferecer muita água, muito líquido para a criança, principalmente a água, para a criança, para o idoso. O idoso, gente, ele evolui muito mal, às vezes só por falta de ingerir água. Então ele não sente a sede, mas a gente, quem está no cuidado com ele, oferecer sempre muita água para ele. O ciclo pode ser menor, então. Muito. E daí, assim, um remédio, você não precisa também sentir uma febrinha, um nariz congestionado, já vou no médico. Não, sim. Né? Daí vai vendo, não tô piorando, desconforto, canseira.
procura médico. O que você faz você ir para o pronto-socorro hoje? O que é alerta? Desconforto respiratório, a canseira. Tem casos de gripe que evolui assim, de manhã tá com resfriadinho, à noite já tá cansado, vai para o hospital. Sim. Tá? Se chegar num desconforto desse tipo, é melhor já tem que ir. ajuda. Às vezes pode ir até antes, mas Sim. é que às vezes está tendo uma evolução desses vírus aí meio louco, assim. De manhã tá bem, à noite piorar. E tem a questão também de se você procurar muito o pronto-socorro sem precisar, às vezes, você pode atrapalhar na questão do atendimento, porque Sim. muita gente, às vezes, com mais necessidade, está procurando e às vezes fica aquela coisa que até congestiona, né, o lugar. ambiente no lugar. É assim. É que a mãe, né? Principalmente mãe, né? Sim. A gente fica preocupado, ansiosa, né? preocupada e ouve falar muito, né? Tá todo mundo falando, é bronquiolite, é a gripe, tá grávida, não sei o quê. Então a mãe, ela se assusta. Então mas tentar sim. Vem o resfriadinho, vem a congestão, a tossinha. Procura oferecer líquido, fazer a higienização do narizinho, uma inalaçãozinha com soro, super jóia isso daí. Mas vê que a criança dá um remedinho de febre, um remedinho, um paracetamol, um remedinho ali para tirar. A criança passa, continua se alimentando, não muito, mas tá bem. Aguarda 2, 3 dias. Ah, não, amanhã tá pior que hoje. Tá? Epa, daí a gente merece ser avaliada. Quando a pessoa já está resfriada, muitos dizem que tomar vitamina C acaba alimentando o vírus. Procede ou não? Alimentar o vírus, não. A vitamina C, ela ajuda na imunidade, né? Então é importante a gente, mas não precisa tomar. Se você se alimentar bem, tomar suco, comer frutas, legumes... Mas isso antes de resfriar, né? Mas não resfriar, sim, sempre antes. Agora, eu nunca ouvi falar isso, viu? Não. É que é ditado popular. Fortalece o vírus? Então, eu nunca tinha ouvido também, mas... Eu não tá ouvi, resfriado, não. Isso você daí eu não sei adianta falar tomar isso. vitamina C. É lenda urbana. Mas eu acho que das recomendações que a doutora falou, acho que é principal também essa questão de sair, porque às vezes os pais estão com criança pequena, mas não quer perder uma festa, principalmente uma festa junina, né, doutora? E daí acaba, vou agasalhar bastante a criança e levar, não tem problema. Mas às vezes você acha que tá agasalhando, mas o vento pode entrar alguma, né? Isso. A friagem pode entrar. O vírus ele tá no ar, né? E o vírus, né? E às vezes a gente agasalha, esquece da via respiratória. Então, põe lá um monte de blusinha, mas o arzinho que ela respira é gelado, é frio, né? Então, sempre pôr até uma mascarazinha, é bom. Sim. Hoje eu recomendo, gente. Hoje eu recomendo muito isso. Perfeito. Queremos agradecer, doutor, pela aula que a senhora deu aqui pra gente hoje. Muito importante esse assunto, principalmente nesse período. O inverno, como eu falei, tá chegando. Pode ser que fique pior, né? Se bem que já tá muito frio com essa frente fria que veio, né? Mas... E essa época é difícil também, por causa do quente e frio. Às vezes só o inverno, a pessoa já se acostuma naquilo, é diferente, né? Então... É o choque térmico que dá, né? Choque térmico. Que também é prejudicial, né? Não esqueçam, vacina, evitar ambientes fechados, líquido, muita água, todo mundo, tá? E obrigado, Marquinhos, Jean, pelo convite. A gente que agradece. Abra a porta, por favor. Estamos num ambiente fechado. Mas estamos num ambiente controlado. Obrigado, doutora. Nada, tchau, gente. Valeu, essa foi a doutora Rebeca falando então sobre as doenças respiratórias, principalmente as que atacam, né, nesse período aqui.